irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava eu meditando em algumas coisas e eu comecei a... Quando a gente entra no Insta, vai aparecendo vídeos, né? E estava um servo de Deus pregando e uma meia dúzia de policiais agarrando pelos braços dele, puxando. E ele continuava pregando e gritando que Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. E glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Cordeiro de Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E eu sei exatamente o que é quando Deus nos manda em algum lugar e existem coisas que a gente tem que falar e muitas das vezes não agrada pessoas que ouvem. Assim como dentro das igrejas, dentro dos templos, muitas das vezes Deus usa do pregador, usa do pastor, do ancião, do rabino, né, dentro das sinagogas, enfim. Deus usa para exortar, para corrigir. Deus usa para abrir os olhos. E muitas pessoas recebem mal, muitas pessoas ficam com raiva, ficam nervosas, ficam iradas e passam a realmente sentir raiva do pregador, daquele que está falando, aquele que está sendo boca de Deus, aquele que está sendo obedecendo à voz do Senhor. E é triste, mas está na Bíblia. É normal, é normal. Existem, eu acho muito lindo, existem pregadores, servos e servas do Senhor que são usados pelo Senhor para falar muitas palavras boas, levar palavras de profecias realmente lançadas ali de bênção sobre a vida de pessoas, né? Deus, ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Eles usam os seus profetas que são determinados para aquele tipo de palavra, muitas das vezes, né? Deus usa muito eles e coloca no lugar onde pessoas precisam realmente ouvir e receber aquelas bênçãos. Por quê? De repente, aquelas pessoas que estão ali recebendo a bênção já são pessoas que estão santificadas, pessoas que já estão purificadas, pessoas que já entraram no discernimento espiritual de tudo aquilo que é e não é do Senhor, tudo aquilo que é pecado, que não é, aqueles que já estão se limpando, aqueles que já estão compreendendo e discernindo todas as coisas. E Deus leva mesmo palavras de bênçãos. Deus envia os seus também. Mas existem os servos que geralmente quem é assim somos nós, pessoas que já passamos por muitas coisas, muitas experiências, que um dia já estivemos no mundo, que enfim, que nós temos uma compreensão maior. Então Deus, ele nos usa e ali no momento, porque ele sabe que a gente está falando, o que está saindo da nossa boca não é para provocar a ira de ninguém, não é para provocar ninguém, não é para deixar eles enraivecidos. A gente leva porque nós temos o amor dentro de nós e nós queremos que essas pessoas passem a amar também. Nós queremos que essas pessoas sejam libertas também. Assim como um médico, sabe? Sabe o médico? O médico, quando ele vê que alguém tá passando por alguma coisa, tá precisando de algum remédio, ou tá precisando parar de comer algum alimento, que é aquele alimento que tá trazendo falta de saúde para a pessoa. E às vezes a pessoa gosta tanto daquele alimento, ele gosta tanto, ele consome tanto, ele é tão viciado, né? Por exemplo, bolos, doces, coisas que engordam muito, gordurosas, né? De repente também seja álcool. O álcool tá prejudicando a vida de alguém. E o médico fala, olha, você bebe? Você tem que parar de beber. Porque se você não parar de beber, vai ser difícil. Se você não parar de beber, se você usa droga, se você não parar de usar isso aí, vai ser difícil, não, né? Então, assim, a pessoa naquele momento, ele pode até sentir raiva do médico.
mas o médico só está querendo o melhor para ele. O médico está querendo a cura dele, tá entendendo? O médico não está querendo prejudicá-lo, pelo contrário. E assim é a vida de um pregador. Assim é a vida de pessoas que Deus permitiu passar por muitas e muitas coisas e sempre passa por alguma coisa, tem sempre novidades. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor permite muitas coisas nas nossas vidas para que nós venhamos a sentir o verdadeiro amor e para que nós venhamos a compreender. E na hora que Ele quiser usar e mandar falar, a gente sabe do que muitas das vezes Deus está mandando ser dito ali. Como eu disse, existem pessoas certas para os lugares certos, lugares determinados ali. E geralmente quando nós vamos em público, nós precisamos ir em público, mas com a permissão de Deus. Nós precisamos ir quando Deus nos manda ir e abrirmos a nossa boca quando Deus manda. Às vezes Deus já sabe o que está na nossa mente, no nosso coração, então Ele permite, já fala, vai lá e fala o que está no teu coração, fala o que está na tua mente, porque é segundo a vontade dEle. Senão Ele mesmo entra ali no momento, Ele toma o nosso raciocínio e Ele usa. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, aonde a gente abre a boca para falar. Hoje eu sei disso também, devido a muitas coisas que eu passo, que eu passei, que eu vejo, que enfim. E eu entro nesse discernimento de podar, né, as nossas palavras algumas vezes, quando a gente ter cuidado de não entender o que Deus está dizendo. De repente Deus está falando, não jogue joias aos porcos. Não lance, né? Não leve a palavra àqueles que não conseguem compreender, aqueles que de repente não entenderão. E muitas das vezes pode ser esses que vai receber com ódio, com raiva. A pessoa passa a odiar realmente. Por que tantos profetas, tantos pregadores, homens de Deus, tantos tiveram o fim que tiveram? Mas o evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus fala que melhor é obedecer a Deus, né? Melhor é obedecer a Deus do que a homens. Mas é bom também que nós venhamos a ter o discernimento do Senhor. Óbvio, glória a Deus, Deus seja louvado, grandioso, poderoso é o Senhor. Tantos mártires por aí que têm a sua salvação garantida. Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos entrando nos dias e nos tempos em que nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar. E voltando ao irmão que eu via, ao vídeo dele pregando e os policiais puxando ele pelo braço, e teve um momento que ele caiu no chão ali, meio que ele caiu no chão e continuou pregando, os policiais até zombaram, sabe? Eu vi um ou dois sorrindo, rindo, tipo, olha, tá fazendo cena, tipo assim. E eu vi ao redor ali ao redor, que parecia ser feira, não tenho certeza, mas parecia ser uma feira de artesanato, feira, alguma coisa assim. É que quando Deus manda a gente ir, a gente tem que ir mesmo, tem que obedecer. A gente tem que obedecer. Aonde Deus enviar, aonde Deus mandar, a gente tem que obedecer, independente de qualquer coisa, independente da religião das pessoas, independente de tudo isso. Eu creio que o irmão o servo do Senhor, estava ali, porque Deus o enviou, direcionou. Deus mandou ele ali. De repente, eram muitas e muitas pessoas ali. Mas, de repente, uma pessoa dali precisava ouvir. Só que as outras que estavam ao redor não estavam preparadas para receber. E a palavra de Deus é assim. É realmente a parábola do semeador. E nem sempre as pessoas recebem por causa do semeador, aquele que está lançando a semente. Não. O poder está na terra onde recebe. O poder está nas pessoas em que recebem. Não é que, de repente, um pregador, ele foi usado por Deus e o seu conhecimento, o seu discernimento,
E ele levou a palavra para multidões, e multidões entregaram suas almas e suas vidas ao Senhor e Salvador Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Aquelas pessoas ali, depende delas. São as pessoas que determinam. Então, por isso que quando Deus envia os seus para um determinado local, Deus já sabe que aquela terra é a terra onde mais sementes serão lançadas e germinadas a curto, médio ou longo prazo. Entende? O pregador só está fazendo a parte de lançar as sementes, mas Deus, ele escolhe os locais. Muitas das vezes nós amamos muito ao Senhor e nós sabemos, sim, nós sabemos que levar a palavra, levar o evangelho, levar o amor de Cristo de uma forma ou de outra é necessário, porque são muitas e muitas almas que precisam ouvir. Mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e quando nós esperamos Deus preparar o campo, preparar as pessoas, o local, é Ele que manda, é Ele que determina. O nosso Pai Todo-Poderoso é Ele que dirige todas as coisas. Ele é o nosso gerente. Ele que vai determinar, você vai lá e vai lançar naquele local, né? Que terão, né, aquelas pessoas. Ele sabe exatamente, ele não vai chegar na gente e vai falar, ó, vai lá e lança a semente, joga a palavra, lança a palavra, que aquelas pessoas, aquela terra, eu já sei, eu tá preparado. Eu tava preparando ali, terão as pessoas e tal. Ele não vai falar muito, não vai falar e explicar pra gente tudo, mas quando a gente tem o discernimento espiritual, a gente compreende, mesmo que seja depois, que geralmente é isso que acontece. No momento, na hora, a gente obedece. E depois que é lançada a semente, e no momento em que é lançada a semente, que é Deus que está lançando, que é Deus que está fazendo tudo, não somos nós, a honra não é nossa, não é nada nosso, muitas vezes a gente nem... Não é nossa, é Deus. Depois que no momento a gente tem o discernimento, como é que Deus trabalha, e depois a gente percebe também, a gente tem esse discernimento. E vem a certeza. Por que eu tô falando isso? Nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E nós precisamos saber exatamente aquele local que Deus está enviando. Se é aquele local que nós sabemos que terão mais pessoas para não querer receber do que pessoas recebendo, nós precisamos realmente nos preparar. Nós precisamos realmente estar preparados para ir até lá. Há lugares em que nós vamos, há lugares em que Deus fala assim, chegando lá e você não for bem recebido, saia de lá. Chegue, dê ali a paz, a saudação. Se eles não responderem bem, não receberem bem, bata a poeira dos seus sapatos, bata a poeira dos seus solados e saia. Então, nós não podemos forçar a barra. Nós estamos vivendo dias em que nós que temos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nosso testemunho em Yeshua HaMashiach, nós amamos ao Todo-Poderoso Adonai, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador de todo o nosso coração. Nós precisamos compreender que tudo tem que ter Deus em primeiro lugar, tudo tem que ter a direção do Senhor. Quando Deus nos manda em algum local e falar tais coisas, é porque Ele já preparou tudo. Mas muitas das vezes nós queremos falar por nós mesmos e nós precisamos, quando falar por nós mesmos, vigiar e estar preparados. Porque de repente nós podemos estar... honra e glória ao Senhor Todo-Poderoso e a Yeshua HaMashiach pela vida desse servo de Deus que estava ali lançando a semente, levando a palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe e o proteja cada dia mais e que possa continuar a obra do Senhor. Porque nós que compreendemos o nosso chamado... precisamos estar preparados, porque é uma luta muito grande, é uma guerra muito grande espiritual.
Não é uma guerra de você sair para trabalhar, para cumprir o seu horário ali diariamente, a sua rotina e de repente cumprir metas, alcançar suas metas, né? Não, não é assim. É uma verdadeira guerra. É uma guerra muito grande, uma guerra espiritual. Mas nós precisamos tomar cuidado para de repente nós não estarmos, porque acontece de repente Deus já mandou falar algo, Deus já usou para falar algo, mas a gente acaba insistindo e falando a mais. Não pode acontecer. Nós precisamos parar de falar no momento em que o Espírito Santo nos mandar. Como vai saber que ele mandou? A gente sabe. A gente vai saber. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos sim ir às ruas, falar de Jesus, levar o que tem que ser levado em ruas, em praças, ambientes públicos, em todos os lugares. Precisamos sim, em nome de Yeshua HaMashiach, precisamos. Nós precisamos também tomar cuidado para que nós não venhamos a fechar portas, para que outros servos do Senhor chegue naquele local e não seja recebido com tanto ódio, com tanta raiva, porque de repente tenhamos, ou outros tenham forçado algo. Tem que ser pregado, tem que ser levado, temos que obedecer ao Senhor, mas nós precisamos obedecer e discernir. Melhor é obedecer do que o sacrificar. Precisamos diferenciar, saber, discernir o que estamos jogando, lançando joias aos porcos? Estamos indo no campo onde realmente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai, Adonai, nos enviou, o nosso Senhor e Salvador de Yeshua. Glória a Deus por todos os pregadores, todos aqueles profetas, porque existem os que são pregadores e existem os que são profetas, existem aqueles que são juntos, que são pregadores, profetas ao mesmo tempo. E glória a Deus, quando nós entendemos que precisamos ter Deus no controle de todas as coisas e Ele na direção, no direcionamento de tudo, Ele nos guiando, Ele nos preparando, e nós precisamos buscar estar preparados para obedecer, mais ainda do que sacrificar. Às vezes nós temos um amor tão grande por Deus que nós queremos fazer a obra. Nós realmente ficaríamos 24 horas por aí andando, aonde Deus parasse e falasse, vai, ou os lugares onde Deus nem falasse, nós parássemos e falássemos de Jesus, falássemos da salvação, falássemos da vida eterna, falássemos do pecado, falássemos da santificação, do céu, do inferno, eu gostaria realmente de ficar assim, 24 horas assim. Mas precisamos entender que a obediência precisa estar antes e acima do sacrifício. De repente, eu estaria me sacrificando ao extremo, 24 horas por dia, sendo usada pelo Senhor, que eu ainda vou fazer isso. Para a honra e glória do Senhor, eu vou fazer isso. Isso não vai demorar. Os instrumentos que eu preciso, Deus já está preparando, praticamente já preparou. E a forma, o modo, é Ele que vai dar a última palavra. Mas eu quero que Deus esteja totalmente no controle, na direção, 100% na direção. Porque quando Ele está no controle, a direção está nas mãos dEle, e nós compreendemos isso, Deus nos prepara. E nós compreendemos todas as coisas. E a obra do Senhor será excelente. Sempre terão lugares onde sementes serão bem recebidas. E também não muito. Mas para a honra e glória do Senhor, existem locais que Deus, Ele prepara a terra de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, em que isso não cabe a nós saber como será. Só cabe a nós obedecer, lançar a semente.
Se ela vai germinar ou não, se vai ser com crescimento, se, enfim, cabe a Deus. Ele que vai fazer o restante. E dependendo, a pessoa, depende também daqueles que receberam a semente. Então isso não cabe a nós. Mas nós precisamos compreender que não estamos em momentos e dias muito em que precisamos ser muito sensíveis espiritualmente. Precisamos ter uma sensibilidade muito maior e ao redor e compreender todas as coisas e ter cuidado e pisar com cuidado. Colocar de uma certa forma algodão embaixo de nossos pés, sabe? Mais ou menos assim, para honra e glória do Senhor. Para que outros também tenham e encontrem as portas abertas para fazerem. Mas obviamente que chegarão os dias em que de jeito nenhum, né? Poderemos fazer. Mas enquanto podemos, vamos tomar mais cuidado. Vamos prestar mais atenção, vamos pensar nos que virão depois, né? Nos servos de Deus que virão depois também. Prestar atenção em tudo. Nós vivemos em um país onde se aceita várias religiões. Várias religiões. Nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos... Se vocês concordam com o que eu falo, dá uma curtida aqui, reage. Eu não vou saber quem é você que está curtindo. Eu só sei quem se manifesta através de comentários. Quem compartilha também eu não sei, não aparece pra mim. Não precisa ter vergonha de nada. E eu me perdi aqui um pouco. Enfim, me perdi. Perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio do que eu estava dizendo. Eu não quero editar vídeo, eu quero pegar esse vídeo e já passar direto pro canal. Nós precisamos tomar cuidado para não deixar portas fechadas para os que virão depois. Precisamos compreender que religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não traz paz. Pode até trazer, mas um momento ou outro não. Nós precisamos parar de ser religiosos. Você, de repente, não aceita um irmão, uma irmã, porque fazem parte de uma determinada igreja. De repente, eu sou da congregação cristã no Brasil. Eu não gosto dos irmãos da Universal. Ou, de repente, eu seja da Universal e não gosto do pessoal da congregação, dos irmãos da Assembleia, dos irmãos do Avivamento, dos irmãos... Isso é religiosidade. Religiosidade. Uma hora ou outra, ao invés de estarmos levando o amor de Cristo, ao invés de estarmos lançando a semente do amor de Deus, nós estaremos provocando a ira de pessoas, provocando a raiva de pessoas. Obviamente que existirão momentos que vai acontecer. Mas se nós pudermos ter mais cuidado em relação a isso, melhor. Por quê? Porque existem muitos ex isso, ex aquilo outro, que se converteu. Eu glorifico a Deus por Ele ter permitido tantas coisas na minha vida. Os momentos em que eu me afastei dos caminhos, os momentos em que eu não Deus, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão. Porque eu pude ter uma compreensão e hoje estar falando, e todos os dias Deus me dá mais experiências, todos os dias eu tenho que abrir mão de mais alguma coisa em mim, todos os dias Deus me mostra, direto ou indiretamente, mais alguma coisa que existe na forma de ser, de pensar, de agir, conclusões que precisam ser mudados, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e ninguém jamais entenderá Deus de uma forma tão grande. Nós entendemos a Deus, compreendemos a Deus conforme as coisas vão acontecendo. Então, assim como um dia eu estive desviada, mesmo tendo sido criada no cristianismo, na igreja, crescido assim, e eu me afastei, desviei, conheci
outras pessoas que tinham outras religiões e outras coisas, essas pessoas podem vir a ter um encontro com o Salvador. Essas pessoas podem, de repente, ter os seus olhos abertos. De repente não, porque acontece, elas podem, sim, compreender a verdade. Elas podem voltar para Deus. Porque quando Deus nos criou e nos fez, foi Ele que fez, foi para Ele, foi Ele. Então, a partir do momento que a pessoa está fazendo parte, cultuando alguma outra religião, ele vai se voltar uma hora. Se Deus tem plano na vida dele, se Deus tem os servos dele ali que vai enviar a eles, vai ser servos que não são religiosos. Servos que compreendem a palavra de Deus, servos que já passaram por coisas em que Deus os preparou através de tantas lutas e guerras e tantas experiências para estar levando sem religiosidade. Se nós nos colocamos em lugares onde pessoas, de repente você entra num ambiente em que todos ali fazem parte de uma outra religião que não seja o cristianismo, de repente se no seu ambiente de trabalho, não sei, em algum ambiente, ou você esteja, de repente você entra em um lugar onde a pessoa ali não tem nada a ver com um cristianismo, enfim, você precisa ser recebido por aquela pessoa de uma forma que ela não sinta raiva de você, onde ela não rejeite as suas palavras, onde ela compreenda pelo menos um pouquinho, sabe? A religiosidade fecha portas, irmãos. A religiosidade traz raiva, traz ódio. A religiosidade traz preconceito. O preconceito não é legal. Se nós já sabemos da verdade, temos o discernimento de todas as coisas, não precisa a gente ficar atacando as outras pessoas. Por mais que a gente já tenha feito isso, por mais que a gente já tenha... Mas vai existir um momento em que a gente precisa abrir os olhos. Nós vamos ser recebidos, sim, em muitos lugares, de uma forma não muito legal. Por confessar que Yeshua é o Messias, que Jesus Cristo está voltando. Que não existe outro caminho senão por Senhor Jesus, pelo Yeshua HaMashiach. Não existe outro meio de se chegar ao Deus verdadeiro, único, todo-poderoso, se nós não nos voltarmos para o Senhor Salvador Yeshua. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas a partir do momento que você coloca religiosidade, que nós colocamos religiosidade, vem o preconceito e vem outras coisas junto, a gente não vai conseguir ter muito bom êxito nisso, a não ser que sejam realmente pessoas que realmente não odeiam a Deus, odeiam o Senhor Jesus, que não querem saber, já sabe que Deus é o único, mas Ele que é o Todo-Poderoso, mas Ele, entendeu? Mas eu tô falando do oposto, eu tô falando... Nós vivemos em um mundo em que precisamos tomar cuidado em tudo e precisamos ser humildes o suficiente para compreender as coisas de Deus, o trabalhar de Deus, para compreender que Deus não é religioso, que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele não é religioso. Então, para nós ganharmos, muitas das vezes, os sábios, nós precisamos sim nos fazer de loucos. Nem tudo que nós sabemos nós precisamos falar. Eu tô aprendendo isso agora. Eu lembro uma vez que meu pai falou, Rosenilda, você não precisa falar tudo que você sabe. Porque muitas das vezes você tem uma certa... eu agora. Muitas das vezes nós temos uma certa... momentânea ou não, né, ali, uma certa sabedoria ali naquele assunto ou alguma coisa assim, em que foi adquirida pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, pelas permissões de Deus em nossas vidas, seja através de lutas, seja através de tantas e tantas coisas variadas. E às vezes as outras pessoas, elas não chegaram ainda nesse discernimento, nesse entendimento. E quando nós falamos, elas não nos recebem bem. De repente elas pensam, ela sabe de muita coisa, tipo, tem sabedoria, ou não sei o quê. E tipo, às vezes, quando nós falamos muita verdade,
de uma vez só e queremos ali enfiar na cabeça da pessoa, no cérebro, no coração, na alma. De repente, essas pessoas que não estão preparadas, elas vão... A portinha que nós poderíamos deixar aberta, ela pode de repente ser fechada, mais ainda. E essa pessoa, mais ainda, não vir aceitar o Evangelho, o amor de Deus, o Senhor Yeshua HaMashiach, as leis do Senhor, a justiça. A justiça são as leis do Senhor e a vontade do Senhor. E nós precisamos buscar cada dia mais compreender ao Senhor, ter um relacionamento maior com Deus, um discernimento maior, entender mais ou menos como Deus trabalha e que estamos vivendo dias em que precisamos em todos os lugares levar sim a palavra de Deus, mas nós precisamos, acima de tudo, ter Deus como o motorista, Deus como o alicerce, Deus no envio, Deus no obedecer. Precisamos obedecê-lo, buscar o que ele quer e não ficar sacrificando, muitas das vezes sem sabedoria, muitas das vezes sem ter aquela certeza absoluta, 100%. Eu tenho muitas coisas assim pra guardar dentro de mim, que Deus vem trabalhando e usando dessas coisas que eu já vivi. Portas são abertas constantemente. Portas espirituais são abertas. E depois de ter descoberto que eu faço parte, que muitos de vocês fazem e nem tá sabendo, mas é que eu precisava saber disso, Deus me levou a saber disso. E eu passei a compreender melhor ainda as coisas de Deus e a palavra de Deus, que era o que eu desejava tanto no original. E quando nós passamos a compreender mais o judaísmo, nós ali encontramos muitas respostas e aprendemos muitas coisas e muitas verdades nos são mostradas e enfim. E existem realmente portas abertas, são portas e portas. Existem portas que são fechadas, existem portas espirituais, sobrenaturais, existem portais. Existem, Deus, ele trabalha muito com isso. Deus, ele trabalha muito com portais. O Senhor Jesus Cristo trabalha com portais, trabalha com portas. Portas que são abertas, portas que são fechadas. E nós precisamos ter mais e mais a cada dia, a cada luta, a cada guerra, a cada discernimento, que nós precisamos tomar muito cuidado com as portas. Quais são as portas que nós estamos abrindo? Estamos abrindo, ali nós estamos sendo usados por Deus, é o que Deus quer, que nós venhamos abrir portas para que Ele entre, para que a obra, ou para que outros entrem, para que outros venham para continuar a obra. Existem portas que nós estamos abrindo dentro de nossas mentes, dentro de nossas casas. Existem portas que nós estamos fechando dentro de casas, dentro de nossas vidas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Adonai, Ele trabalha muito com portas. Ele trabalha muito com portas. Aqui mesmo está existindo um portal aqui. É uma porta. E o Deus Todo-Poderoso está usando desta porta para chegar até você. Muitas das vezes, nós estamos dependentes dessas portas. Até mesmo para a nossa salvação. E essas portas, muitas das vezes, são portas de Deus, são portas vindas do céu, são portas abertas pelo Todo-Poderoso, que em muitas situações Ele abre essas portas e nos puxa, nos suga, e nos protege e nos esconde. Nós precisamos tomar cuidado com as portas. Quais são as portas que você tem aberto na tua vida? Quais são as portas que você tem aberto na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos por onde você passa? Quais são as portas que nós temos aberto? Quais são as portas que nós temos fechado?
Tem que ser tudo para cooperar para a obra do Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor. Tem que ser tudo para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que virão amar muito a Deus, daqueles que virão sim entregar as suas almas, suas vidas ao Senhor. Deus, ele entra onde ele quer. O Senhor Jesus Cristo, ele abre a porta que ele quiser. Porque ele tem o aval do Pai Eterno, Todo-Poderoso, que sabe exatamente o amor incondicional, o amor imenso, a fidelidade. Deus, ele sabe. Ele conhece o seu filho amado. Ele sabe que faz parte dele. Você está entendendo? Quais são as portas que nós temos confiado as nossas almas e as nossas vidas? Quais são as portas? Quais são os direcionamentos? Quais são? Eu já tive experiência dentro de casa. Ali creio que foi um anjo, o anjo que me tocou, ele não tocou exatamente, ele toca de uma forma sem encostar. Eu estava dormindo e o anjo me acordou para mostrar algo que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu morava no apartamento. Eu ficava sempre com as portas do quarto aberta, enfim, do banheiro, tudo, da cozinha e do meu quarto. Eu enxergava o corredor, um pouquinho, um pedacinho dali da sala, do pedaço da sala, que vai para a sala, e a cozinha eu via. A porta do meu quarto, eu via a cozinha. E o anjo, eu tenho certeza ali que foi um anjo. Ele me acordou, mas para que eu não abrisse os olhos, não dá para explicar, mas ali é tudo. O mundo espiritual de Deus é maravilhoso. E ele me acordou de forma que eu não abrisse muito os meus olhos, para que aquele que estivesse ali não visse que eu vi que ele estava ali. E eu fiquei ali e fingindo, me fazendo que estava dormindo, porque eu estava sendo direcionada por aquele ser que eu creio sim, um anjo do Senhor. Ele estava me mostrando uma pessoa que estava andando na cozinha. Era um homem, estava de calça branca e camiseta azul, tipo camiseta polo. Ele era meio gordo, meio gordinho. E ele estava do lado da geladeira, que eu via a porta da geladeira, a frente da geladeira. Ele estava parado ali de lado, olhando, eu acho que tinha panela no fogão. Ele estava olhando ali o que tinha dentro ali da panela, em cima do fogão. Depois olhou a pia. Eu tô falando olhou, mas eu não estava vendo a cabeça dele. Eu via só daqui para baixo. O anjo do Senhor estava me mostrando que é possível, que existe realmente. Hoje eu tenho essa conclusão, que nós precisamos tomar cuidado, orar muito, estarmos santificados muito nas mãos do Senhor, no direcionamento do Senhor, estar buscando a purificação todos os dias, todas as horas, em cada situação, em cada luta, em cada guerra. Nós precisamos sim negar a tudo e todos que possam de repente atrapalhar a nossa santificação, mas compreender como Deus trabalha. Ali, essa pessoa entrou, era uma pessoa que através de um portal entrou naquele apartamento, estava olhando se tinha alimento na minha panela, o que tinha na pia. E quando ele se deu conta que eu estava acordando, ou de repente foi mostrado para ele que eu estava vendo, ou que de repente o tempo dele estar ali estava se esgotando, estava acabando, mas eu ainda creio que foi mostrado para ele que eu estava vendo, que existiam. O anjo do Senhor estava me mostrando. Ele saiu rapidinho, em passos rápidos, ele saiu ali, era curta, a cozinha pequena, mas ele saiu rapidamente ali daquele local e passou pela porta. Ele passou em direção à sala, que eu não via. De repente, naquela sala, uma porta tinha sido aberta naquela sala. Um portal tinha sido aberto naquela sala onde ele voltou por ali.
era um homem. Ele estava ali. Se eu não fosse acordada, se eu não tivesse Deus na minha vida, se não tivesse um anjo ali, eu não teria visto ele. Ele estaria invisível para mim. Você que não tem conhecimento, não teve algumas experiências, ainda não teve esse discernimento, de repente você pode falar, ela é realmente louca. Você pode falar uma coisa dessa, pode pensar isso. Mas realmente aconteceu. Muitas outras coisas já aconteceram. Mas essa eu precisava contar aqui pra você. Pra quem vai ser? Quem é você que precisa ouvir? Deus sabe. Eu não tô te vendo, mas Deus sabe. Qual é a porta que você tem aberta dentro da tua casa? Qual é a porta que, de repente, você não compreendeu que o verdadeiro mundo é o espiritual? E glória a Deus que não abre a nossa visão espiritual totalmente, porque realmente nós não suportaríamos. Mas muitas coisas acontecem numa atmosfera, muitas coisas acontecem, às vezes você acha que você entra numa igreja, ali só tem anjos. Não. Eu já estive uma vez dentro de uma igreja, aonde eu vi um ser como se fosse, sabe aquelas, eu acho em castelo, né? Antigamente em castelo colocavam muito, em casas de gente muito rica ou alguns outros lugares abandonadas tem ainda, como se fosse um morcego gigante, sabe? Tipo, agachado, com asas, aquelas coisas assim. E eu enxerguei isso em cima, eu estava na galeria e o mural da galeria estava ali e o servo de Deus ali pregando, a palavra estava sendo proferida, estava sendo passada e eu vi, muito rápido, eu vi esse ser em cima do, eu não sei como chama, né, aquele, é parapeito que fala? Tem, eu acho que tem uns, eu não sei, eu entendo muito disso, mas ele estava ali em cima, como se estivesse prestando atenção. E eles ficam tranquilamente. Eles ficam ali observando. Abra os teus olhos, de repente você acha que... Não, a gente entende o mundo espiritual. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, entenda o mundo espiritual. O verdadeiro mundo é o espiritual. Quem foi que nos fez? Não foi o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Elohim? Nosso Pai Eterno? É isso. E aí você fala, eu tô santificado, eu busco o Senhor, eu compreendo, não sei o que, tal. Mas de repente você não acredita muito nessas coisas, você não acredita que... Como você busca um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que existem milhares e milhares e milhares de anjos, que mora no céu, que é Gente, é um Deus tremendo, é um Deus grandioso, poderosíssimo. Como você não acredita? De repente alguém fala que foi arrebatado, que teve uma experiência com Deus, que Deus mostrou, que teve visão, que se aquilo você acha que é mentira, você acha que a pessoa tá ficando louca, você não acredita. Não dá pra entender. Como que uma pessoa que diz que acredita em Deus, que acredita no Senhor Jesus Cristo, que lê as passagens da Bíblia, mas não acredita que existe um mundo espiritual? Presta bem atenção, Deus trabalha muito com portas. Toma muito cuidado com a porta que você deixa aberta na tua vida. Ore pela tua casa, peça para Deus limpar a atmosfera. Se for necessário, peça para Deus enviar anjos dentro da tua casa. Peça para Deus enviar anjos poderosos quando necessário. Peça, porque é um mundo espiritual em que nós vivemos. Às vezes a gente passa luta, passa guerra, porque a gente não tem o discernimento do mundo espiritual. E o sangue de Jesus tem poder. Você acha que eu falando aqui agora, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Yeshua HaMashiach tem poder. Seja queimado e desfeito todo o mal em um nome de Yeshua.
Que Yeshua entre nesta atmosfera, neste quarto, nesta casa, em cada canto, em cada janela, em cada porta. Envie seus anjos poderosíssimos, envie os teus anjos poderosos, teus anjos maravilhosos de guerra, em nome de Yeshua HaMashiach. Que seja limpo toda a atmosfera, limpo cada canto, limpo cada janela, seja queimado e desfeito todo o mal, todo espírito das trevas, todo invasor seja queimado, anulado, lançado de volta no inferno, de onde é o lugar, em nome de Yeshua HaMashiach. Ore por dentro da sua casa, ore pela atmosfera. Os anjos do Senhor, eles são enviados pelo Todo-Poderoso Adonai para nos auxiliar. Então, entenda que existe sim um mundo espiritual, todo demônio rastejante, todo ser das trevas rastejante, que seja queimado, eliminado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, seja queimado em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore pela sua casa. Ore para dentro da tua casa. Não tenha apenas a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa que você nunca lê. A Bíblia tem que ser lida. E é necessário você ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário você compreender, ter uma Bíblia aberta num ambiente, somente pegando pó, pegando sol, sendo deteriorada, não vai adiantar muito. Embora a Bíblia ela é algo sobrenatural também. Se Deus quiser usar da Bíblia para salvar uma pessoa, vai. Se estiver com a Bíblia, Deus usa da Bíblia. Se a Bíblia, através da Bíblia, potestades, principados e dominadores serão destruídos, ele vai destruir, a Bíblia física vai destruir. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos nos alimentar do Espírito Santo de Deus através da palavra. E é lendo a palavra, é ouvindo a palavra, é louvando ao Senhor, é glorificando ao Senhor, é orando. É tendo relacionamento com Deus, é orando 24 horas, é orando. Muitas das vezes nós nem ajoelhamos para orar, mas nós estamos ali em conversando com Deus, estamos meditando na palavra, estamos meditando em Deus, estamos ouvindo a voz do Senhor. Mas precisamos sim colocar os nossos joelhos no chão e deixar marcas em nossos joelhos. Mesmo que não passemos de repente horas e horas orando, mas que aquele momento, aqueles 5 minutos de joelho no chão, seja segundo a vontade do coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo e é Yeshua HaMashiach. Santo é Deus, santo és tu, meu Deus. Adonai Elohim. Santo, santo, santo Yeshua. Em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17, eu quero ler essa parte aqui para os irmãos. Atos, capítulo 5, versículo 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão
Lembra? Portas. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam de fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Você está compreendendo até aonde você ainda não conseguiu compreender que nós vivemos em um mundo espiritual e que nós temos um Deus todo-poderoso chamado Yahweh. Nós temos um Deus todo-poderoso, Adonai Elohim, que é o nosso Pai eterno, é o todo-poderoso, é o único, está conosco. Em todos os instantes, em todos os momentos. Não tem como você falar que acredita no Todo-Poderoso Yeshua HaMashiach se você não acredita que existe um mundo espiritual. Presta atenção. Dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram. Enfim, eu vou parar por aqui. Deu para compreender, irmão? Irmã, deu para compreender? Somos filhos herdeiros chamados, escolhidos pelo Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Adonai Elohim, Yahweh. Somos filhos, glória, toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai Eterno. Toda honra e glória, santo, 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 santo és Tu, Adonai.
Santo és tu, Todo-Poderoso, Pai eterno. Santo és tu, ó eterno Deus. Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 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 Envia o teu exército, Senhor. Envia exércitos de anjos neste lugar. Envie exércitos de anjos neste lugar, Adonai. Envia, Senhor. Envia anjos poderosíssimos neste lugar. Em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Envia, ó Pai. Enche esta atmosfera, Pai. Enche da tua glória. Enche, Senhor, este lugar. Enche este endereço. Enche esta rua. Encha este bairro. Encha esta cidade. Encha este estado, este país da tua glória. Envia os teus anjos de guerra, Senhor. Envia, Todo-Poderoso, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do teu Filho amado, Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Em nome de Yeshua. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai, eterno, todo-poderoso, Adonai Elohim. Toda honra e toda glória seja dada. Que as portas do inferno não prevaleçam na tua casa, na tua vida, na tua família, no ambiente onde você estiver. Que as portas do inferno não prevalecem em lugar algum aonde estão os ungidos e servos do Senhor. Escolhidos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Soberano, Grandioso, Adonai Elohim. Eu profetizo agora em nome de Jesus, que todos os principados, potestades e dominadores batam em retirada agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Eu te amo, Pai eterno, eu te amo, eterno Deus, eu te amo, Yeshua. Eu te amo, Adonai. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória ao meu Pai eterno. Glória ao meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce, para a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos.
Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus lhe dê discernimento acerca de todas as coisas. Que você compreenda todas as coisas e seja realmente obediente ao Senhor, como eu quero ser também. Eu quero cada dia mais estar mais obediente ao meu Pai Eterno, Todo-Poderoso, Adonai, Elohim. E quero cada dia mais compreender um pouquinho desse Pai tão maravilhoso, poderoso e tremendo. Eu deixo aí para você ler também o Salmo 91. Eu vou deixar aqui também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Te amo em Yeshua HaMashiach. Te amo no meu Pai Eterno. Shalom, shalom.